Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos faremos uma resenha sobre o livro Os Deuses da Revolução, escrito por Christopher Dawson, traduzido por André de Leones e publicado pela E-Realizações em 2018. A resenha será feita e conferida em playlist, capítulo por capítulo. A Revolução das Ideias. A modernização da Europa desde a Idade Moderna se deu num ambiente comum entre as nações deste continente, cuja tradição cultural e religiosa foi denominada de cristandade. A pujança dos europeus durante a Idade Média fez com que esta sociedade escapasse aos ocasos dos reinos orientais mais civilizados. Era inevitável que, numa organização pós-Império Romano do Ocidente, o grupo intelectual dos religiosos da Igreja fossem utilizados para os fins administrativos, pois eram letrados, diferentemente dos reis bárbaros analfabetos. Porém, este domínio centralizado na esfera eclesiástica foi sendo redesenhado a favor do poder monárquico centrado nos interesses nacionais políticos. Neste caso, a Igreja foi entendida como ameaçadora e intrometida em assuntos de interesse nacional, pois tinha caráter internacionalista e sediada em um setor específico do continente. Além disso, o Renascimento italiano e a Reforma protestante não estavam colaborando com a universalização da instituição Igreja. A primeira não aceitava o predomínio da arte sacra à moda conservadora católica, nem as outras formas de expressão artística, incluindo literatura e ciência. A Reforma negava veementemente a pureza papal, seja pela universalização do sacerdócio, seja pela criação de outras denominações. De acordo com Dawson, renascentistas e iluministas condenaram a Idade Média como mal à humanidade, e por isso deveriam inovar, mas seguindo os modelos do passado pré-medieval, a exemplo do cristianismo primitivo e da antiguidade clássica. A diferença entre renascimento e reforma para o autor está nas consequências. O renascimento foi positivo para o continente, se tornando um padrão comum de educação e cultura. A reforma foi diversionista, com várias seitas violentas e reações do catolicismo à moda da Inquisição. O autor faz referência positiva ao que ele denomina de movimento de reforma católica com o papado e a monarquia austro-espanhola, de tom de uma teocracia centralizada. Com a união ao Renascimento, o catolicismo aperfeiçoou a arte transcendental, a exemplo do Barroco, mas a reforma abominou a arte e a expressão estética, bem como, alega-se, fez do homem o inimigo natural de Deus, que para ser eleito deveria estar subordinado a um poder inescrutável, cumpridor dos mandamentos divinos por meio do milagre da predestinação e não por virtude ou méritos próprios. Estranho isso, pois o autor, em termos políticos e imanentes, dá preferência a um movimento restauracionista teocrático, o que confere na prática a falta de liberdade individual e antimeritocrático, como Napoleão comprovou ao vencer os exércitos aristocráticos. Por outro lado, reconhece o autor, o calvinismo fez com que seus fiéis tivessem senso de responsabilidade pessoal, fossem afeitos a atividades práticas e determinados a obedecer os ditames de sua consciência, inclusive coletivamente. Em termos culturais, não houve aliança entre protestantismo e renascentismo. No entanto, o autor não comenta que, em termos artísticos naturalistas, os calvinistas eram bastante desenvolvidos. A arte holandesa no Brasil, por exemplo, foi muito superior em estudar e retratar a natureza e paisagem local do que todo o esforço português. No século XVII, a Europa protestante, essencialmente burguesa, estava se impondo sobre uma hierarquia agrária e social estamental, baseada na medieval divisão entre nobres, clérigos e camponeses. Na Inglaterra, porém, a Igreja dos Tudor e Stuart assumiu o direito divino dos reis e impôs a obediência passiva dos súditos. Na França, o direito divino também fez parte da monarquia, o que fazia da Europa uma continuidade político-social dos antigos bizantinos, o cesaropapismo. A religiosidade na Europa não estava abalada com o avanço modernista da Reforma. Durante o século XVII, sociedades que estudavam influenciadas pelos reformadores não eram materialistas ou céticas. A religião tinha um espaço muito importante. As guerras de religião, após a Guerra dos 30 Anos, deram aos príncipes a submissão de seus súditos
e a monarquia foi restaurada na Inglaterra pós-republicana e na Escandinávia foi a chamada Era do Absolutismo. A França de Luís XIV foi o modelo de catolicismo e domínio cultural para a Europa absolutista. A hierarquização nobiliárquica suprimia anseios pessoais e faltava liberdade de pensamento e ação. Curiosamente, no âmbito privado, os nobres apoiavam o que o autor chama de, abre aspas, atmosfera mais livre, fecha aspas, o que seria o afastamento ao tradicionalismo, a favor da tendência ao epicurismo e ao, abre aspas, ceticismo descontraído, fecha aspas. Foi esse pequeno bando que precedeu o movimento secular que modificou a cultura europeia. Neste primeiro capítulo, temos Dawson fazendo uma análise de como era a cultura hegemônica na Europa do século XVI até o século XVIII, que era fundamentada na tradição religiosa e na hierarquização da sociedade, incluindo a sujeição da Igreja ao poder monárquico. O autor dá atenção a dois movimentos, a Reforma e o Renascimento. Estes movimentos, no entanto, não abalam as estruturas europeias, que são inclusive defendidas pelo autor. A religiosidade, o tradicionalismo e a hierarquização social, bases fundamentais para o absolutismo monárquico que configura as potências europeias da Inglaterra à Escandinávia. No entanto, será dentro do absolutismo francês, o mais esplêndido da Europa, que o ceticismo e a falta de religiosidade será incentivada pela classe da nobreza, sustentada, como é bem sabido, pelos impostos do povo religioso e carente da Europa. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.